Imagine só um dispositivo na traqueia. Pois é, um dispositivo na traqueia, na nossa via aérea, que se comunica com os nossos pulmões. Agora imaginem cuidar de um paciente com uma traqueostomia. Bom, fica até o final desse vídeo, que nessa aula eu vou te mostrar o que é uma traqueostomia, características de cânulas diferentes de traqueostomia e também algumas coisas sobre o balonete da traqueostomia. Ô, diretor, solta a vinheta, por favor. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista. Meu nome é Rafael Albuquerque, o Prof. Rafa. Estamos aqui em mais uma aula para a gente conversar hoje sobre o paciente traqueostomizado. Aquele que usa uma traqueostomia. Nós vamos ver nessa aula o que é essa traqueostomia, características e uma curiosidade bem interessante, cuidado que muita gente não sabe sobre o balonete dessa traqueostomia. Mas antes de eu passar para a aula e a gente aprender mais um dia aqui com a gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqueles combinados. Não esquece de curtir essa videoaula para que ela chegue para mais pessoas e eu entender que você gosta de estar aqui com a gente. Também não esquece de te inscrever no nosso canal, é só colocar no botãozinho aqui, ó, inscrever-se. Te inscreve aí, apertou no botão, já está inscrito e vai acompanhar toda a nossa programação aqui no nosso canal. E também coloca aí no botão compartilhar, escolhe aí o grupo da faculdade, o grupo da turma lá do curso técnico ou alguém específico que você queira compartilhar para falar sobre paciente traqueostomizado. Sem mais delongas então, pega o papel, pega uma caneta, coloca à vontade na frente e vem comigo. Primeiro eu começo com vocês aqui falando o que é exatamente traqueostomia, a famosa TQT. Vem comigo aqui essa definição aqui. Procedimento cirúrgico que consiste na abertura da parede anterior da traqueia, esse órgão aqui que leva ar, oxigênio para os pulmões e também traz dióxido de carbono de volta às vias aéreas superiores para ser eliminado, comunicando-a com o meio externo por meio de uma cânula, possibilitando a permeabilidade da via aérea. Então os pacientes vão fazer a traqueostomia quando não há como passar o ar pela traqueia para ir para os pulmões, certo? Aí, para vocês entenderem, olha só por que é esse nome traqueostomia. Traqueo, Traqueo, o nome ali, o prefixo vem de traqueia, este órgão então do sistema respiratório, cartilaginoso, E ostomia vem de abertura. Sempre que ostomia vier com S ali, ó, se for otomia é só abertura. Quando tem ostomia, o S aqui significa que tem uma abertura específica com um dispositivo. Por exemplo, usado também para nomear drenos, nomes técnicos de drenos. Então, traqueostomia é a abertura da traqueia e é usado especificamente quando o paciente não tem como passar o ar pela traqueia em direção aos pulmões, precisa abrir uma nova boca, abrir um novo caminho. É por isso que se faz a traqueostomia. Bom, falando em traqueostomia especificamente, definindo ela, a gente precisa entender também que muitas pessoas acham que é algo novo, que na verdade o primeiro relato de traqueostomia foi em 1600 a.C. E ela foi padronizada mesmo no início do século XX, por isso que muitas pessoas acham que é algo novo, mas não é tão novo assim não. E existem dois tipos de traqueostomia. A convencional, onde faz então aqui um corte aqui, consequentemente depois colocando o dispositivo. Esse corte, essa incisão vai ser feita normalmente de modo transversal nesse local, na altura da cartilagem cricoide, aqui como eu estou mostrando para vocês, certo? Nesta região aqui. E consequentemente pode ser feito também a chamada de traqueostomia percutânea. Percutânea ela é, vamos dizer assim, menos invasiva, tem menos corte, ela vai no tecidos, no percutâneo se chama na parte do tecido, junto rente à pele. Só que nessa percutânea, atenção aí, existem algumas contraindicações. Não se pode fazer traqueostomia percutânea em pacientes com obesidade mórbida, com bócio tiroidiano, aquele edema na tireoide especificamente, incapacidade de hipertensão cervical também não deve ser feito, porque é um procedimento que precisa desse movimento no paciente, e também se já tem uma traqueostomia prévia, ou seja, aquela convencional. Então, é um método também, um modo de fazer, um procedimento
procedimento específico de um cirurgião fazer, mas não se usa nessas contraindicações como eu mostrei para vocês. Beleza? A traqueostomia é importante a gente falar sobre as cânulas. Existem dois tipos, os mais usados, vamos dizer assim, de cânulas de traqueostomia. A metálica, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui, e a cânula plástica. Deixa eu falar um pouquinho da cânula metálica primeiro. A cânula metálica, repare que ela sempre tem 3 partes, certo? Tem 3 partes. Essa aqui depois a gente retira quando vai no paciente. Ela é usada para traqueostomizados a longo prazo, sem conexão para ventilação mecânica, ou seja, ela não tem uma conexão para a gente colocar lá no ventilador mecânico, ou seja, é para usar em pacientes que não necessitam estar em ventilação mecânica. E quando for fazer exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e radioterapia, é necessário tirá-la para que não haja interação. Já a cânula de traqueostomia de plástico, vamos dizer assim, a mais maleável, ela é usada, reparem ali que ela tem um balão. Além de ela ser plástica, ela é um tempo menor, consequentemente não é a longo prazo como a metálica. É para pacientes que recém colocaram a cânula, isso porque vai se adaptando ali a ferida operatória. Ela tem um balonete, ou balão, como vocês quiserem falar. E esse balão ele tem também alguns princípios ali. Já imagina só, foi feito um corte, foi colocado dentro da traqueia e o corpo do paciente está se adaptando àquele dispositivo. Esse balonete é usado para evitar escapes de ar, ou seja, para não sair o ar pelo lado aqui onde não é para passar, por quê? Porque precisa ir para o meio externo, então aquele balonete ajuda a não ter escape de ar. Esse balonete também, ele ajuda a evitar o conteúdo gástrico na via aérea, inclusive muitas pessoas nem sabem que o balonete é isso. Acham que o balonete é só para evitar escape de ar, é só para fixar, e não sabe que é para evitar também conteúdo gástrico lá na via aérea. Então também é usado para evitar conteúdo gástrico na via aérea. E também, obviamente, auxiliar na fixação. Então o balonete ele tem 3 princípios aí. Ele é para evitar escape de ar, auxiliar na fixação e também, coisa que muita gente não sabe, é para fazer com que o conteúdo gástrico, caso caia, né, do lado da região ali da orofaringe para entrar na traqueia, consequentemente não deixe entrar, ou seja, segura ali, né, aqui em cima do balão, segura esse conteúdo gástrico para não ir para o meio da via aérea. E ainda assim, é bem importante nós falar sobre esse balonete dessa cânula plástica. Qual é a pressão, então, do balonete que deve ser mantido? Olha só que eu trouxe para vocês literatura atualizadíssima. Em adultos, o recomendado é de 20 a 30 centímetros de água e em crianças é recomendado de 15 a 20 centímetros de água. Lembrando que eu coloquei aqui para vocês também que há casos isolados, certo? Em crianças em que pode ser variar ou para mais ou para menos essa pressão. Mas aqui é para vocês, de um modo geral, de 20 a 30 centímetros de água em adulto e de 15 a 20 centímetros de água em crianças. De novo, havendo casos isolados especificamente, pode ser para mais ou para menos essa pressão. E aí aquela pergunta que não quer calar, que muitos acabam tendo dúvida. Como testar a pressão desse balonete se, por exemplo, eu não coloco água, eu coloco ar? Vamos lá. Existe um aparelho, então, que nós chamamos de cufômetro. O cufômetro ele mede em centímetros de água. Esse cufômetro ele vai lá, é conectado então ali nessa parte aqui do balonete, ali da cânula de traqueostomia. E a gente tem que estar lá, né? Quando for colocar o reloginho dele, tem que estar entre 20 a 30, como está mostrando aqui, por exemplo. Entre 20 a 30, por exemplo, no adulto que nós estamos falando. Centímetros de água. Mas como é que eu faço, por exemplo, se eu não coloco água lá dentro, eu coloco ar? Quantos ml eu tenho que pôr de ar para compreender em média de 20 a 30 centímetros de água, como coloca ali no cufômetro, né? Aqui é o cuff, que é onde mede, e isso aqui é o cufômetro, certo? Bom, vamos lá. Segundo os estudos, então, e artigos mais recentes, eles mostram que, e claro, comparado à prática clínica, se a gente colocar ar nesta seringa, olha lá, de 5 a 7 ml de ar. Você vai pegar uma seringa de 20, que ela tem uma menor pressão, vai puxar o êmbolo de 5 a 7 ml de ar, e essa é a média, você vai injetar, obviamente, lá para insuflar esse balonete, e essa é a média de ar para compreender os 20 a 30 centímetros de água. Então, como é que vamos lá? Vamos pegar essa seringa aqui, de 20 ml, puxa o êmbolo, ok, puxei de 5 a 7 ml de ar. Vou conectar lá no cuff, certo? Vou conectar no cuff e vou
injetar aquele ar ali de 5 a 7 ml. Injetando de 5 a 7 ml de ar, ele vai compreender 20 a 30 centímetros de água. Fechou aí, protagonista? Muito bem, conseguiu aprender, conseguiu pegar em apenas aí 10 minutos sobre a traqueostomia, que tem muitas pessoas têm dúvida. Não te esquece, continuar estudando, continuar te aprimorando, continuar buscando conhecimento para cada vez mais ser um protagonista no plantão. Eu vou encerrando a aula por aqui, mas eu já vou dizer, o diretor ele vai deixar mais 2 videoaulas para vocês continuarem trilhando aqui no canal Enfermagem Protagonista. E não te esquece, deixa teu like se você gostou, deixa teu comentário, a tua pergunta aqui. Não esquece de compartilhar essa aula que tem muita atualização aqui sobre traqueostomia e, claro, te inscreve no nosso canal para acompanhar toda a programação. Até a próxima aula. Tchau! E aí, protagonista, curtiu o vídeo, gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais 2 videoaulas para te aproveitar e continuar trilhando aqui na Enfermagem Protagonista. E eu quero te lembrar, além dos vídeos toda quarta-feira às 20 horas, temos aulas ao vivo toda segunda às 20 horas. Então não deixe de participar com a gente toda segunda às 20 horas ao vivo.